Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Elias de Matemática e hoje, pessoal, dando prosseguimento aos nossos estudos, hoje vamos falar a respeito, do estudo de proporção. Mas, pessoal, já vou alertando vocês para vocês poderem dar uma boa continuidade a esse estudo, Início na realidade. É bom que vocês estejam, dominando o estudo a respeito, pessoal, de razões, ok? O que é uma proporção, pessoal? Bom, vejamos o seguinte exemplo, a Organização Mundial, de Saúde, OMS, órgão da ONU, que trata de temas ligados à saúde, recomenda um médico para cada grupo de 1.000 habitantes, beleza? Nessas condições, quantos médicos deveria ter uma cidade com 50.000 habitantes? De acordo com a situação apresentada, organizamos uma tabela. Então, ele disse, que a cada 1.000 habitantes você precisa ter pelo menos um médico, beleza? E ele quer saber quantos médicos seriam necessários, se você tiver aí 50.000 habitantes, beleza? Então, olha só, bom, para cada 1.000 você vai ter um, beleza? Mas você concorda comigo que se você tiver 2.000, você vai precisar de 2 médicos? Não é isso, galera? Por exemplo, se você tiver 5.000 habitantes, você vai precisar de quantos médicos? De 5, né? Se você tiver 10.000, você vai precisar de 10, Respondendo o problema acima, se você tiver 50.000 habitantes, obviamente você vai precisar aí de 50.000 médicos, né? De acordo com as recomendações da OMS, Bom, pessoal, o que você vai observar? Você vai observar que a razão entre o número de médicos e o número de habitantes é 1/1000 para todos, beleza? Porque, olha só, aqui a gente colocou 50.000, sobre 50 sobre 50.000. E isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 1/1000. Basta você dividir em cima e embaixo por 50, que você vai ver que você vai achar a mesma razão. Da mesma forma, se você pegar aqui, e fizer isso aqui, por exemplo, 3 sobre 3.000, essa razão aqui também vai ser equivalente a essa, Isso é uma proporção, Sempre que você tem uma equivalência aqui, né, ou melhor, uma igualdade entre essas razões aqui, a gente diz que a gente está numa proporção. Então, essa que é a ideia de proporção, A gente está comparando razões. Se essas razões forem iguais, a gente diz que elas têm a mesma proporção. Beleza, pessoal? Então, como eu já havia dito, né, uma sentença matemática que expressa uma igualdade, né, entre duas razões é chamada de proporção. Ou seja, proporção é a igualdade entre duas razões. Então, olha só, pessoal, considere a seguinte situação. A gente tem aqui os números 10, 15, 30 e 45, nessa ordem. E aí, olha só, vamos observar aqui que a gente fez a razão do primeiro para o segundo, e a razão do terceiro para o quarto. Bom, a razão de 10 para 15, a gente pode dividir em cima e embaixo por quanto? Por 5, né? Dividindo em cima e embaixo por 5, vocês concordam comigo que isso aqui vai ser a mesma coisa que 2/3. Não é isso? Porque 10 dividido por 5 dá 2, 15 dividido por 5 dá 3, né? Novamente, olha para cá, pessoal. Aqui a gente tem 30 e aqui a gente tem 45. Vê se vocês concordam comigo. A gente pode dividir em cima e embaixo por 15, né? Bom, se você dividir em cima por 15, 30 dividido por 15 vai dar 2. Beleza? E aí, se você olhar aqui para baixo, se você dividir 45 por 15, isso aqui vai dar 3. O que a gente pode concluir quando a gente olha essas duas coisas? A gente consegue concluir que 15, 10 sobre 15, pessoal? É igual a 30 sobre 45. Ou seja, a gente consegue concluir que esses dois elementos que estão aqui, eles são o quê? São proporcionais, beleza? Então, galera, a gente diz que eles são iguais. E isso aqui, né, já que ocorreu essa igualdade, a gente diz que isso aqui é uma proporção. Pergunta: duas razões sempre vão ser proporcionais? Claro que não, pessoal? Nesse caso aqui, sim. Se acontecer essa igualdade, a gente diz que elas são proporcionais, beleza? Agora, olha só, pessoal. O que a gente pode definir, então, mais ainda, né? Olha só, 4 números racionais A, B, C e D, como a gente fez aqui, A, B, C e D, diferentes de zero, obviamente,
tomados nessa ordem formam que uma proporção. Então a gente sempre faz a proporção do primeiro com o segundo, do terceiro com o quarto, tá? E a gente diz, pessoal, que, ó, se você olhar para cá, que o A e o D que estão aqui, ó, a gente chama de elementos que estão na extremidade, tá? Então a gente chama de extremos, beleza? Então a gente chama esse cara aqui de extremos, tá? Na sua razão. E aqui, ó, o B e o C, se você perceber, eles estão no meio, então a gente chama de meios, beleza? Então são os elementos que estão no meio, tá? Essa ideia aqui é importante para o que a gente vai ver lá na frente. Então a gente tem os extremos que estão aqui e a gente tem os meios, beleza? Voltando, pessoal, à ideia de extremos e meios aqui, o que você observou? Você observou que aquelas duas razões são proporcionais, não é? Bom, para a gente verificar se duas razões realmente são proporcionais, o que você pode fazer? Você pode fazer o que a gente chama de multiplicação em cruz, beleza? Então você faz a multiplicação dos meios, tá? E a multiplicação dos extremos, como está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Multiplicação dos extremos, ó, 10 vezes 45 deu 450. E o produto dos meios aqui, né, que é 15 vezes 30, que é igual a 450. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que 10 vezes o 45 é igual a 15 vezes o 30. Beleza? Então, essa é uma propriedade fundamental das proporções. Sempre que você quer verificar se dois números são proporcionais, né? Duas razões, na realidade, são proporcionais, o que a gente faz? A gente faz a multiplicação dos extremos e dos meios e compara. Se o resultado for igual, é porque, na realidade, essas duas razões são proporcionais. Se não acontecer essa igualdade, é porque não é proporcional, tá? Então, de modo geral, em toda a proporção, o produto dos extremos, pessoal, é igual ao produto dos meios, tá? Então, A sobre B igual a C sobre D é a mesma coisa, tá? Que A vezes D igual a B vezes C. Beleza, pessoal? Bom, quando a gente está falando de proporção, tem uma coisa muito importante que é a quarta proporcional, tá? Que seria o quê? Seria a variável, tá? Que a gente quer determinar. Aqui a gente vai usar um pouquinho da ideia de equação. Então, vamos lá, pessoal. Dados três números racionais, tá? A, B e C, não nulos, tá? Denomina-se a quarta proporcional desses números, tá? Um número x tal que A sobre B é igual a C sobre x. Então, olha só, pessoal. Ó, exemplo, sabendo-se que x, 3, 8 e 12, nessa ordem, tá? Formam uma proporção, ela determina o valor de x. Bom, galera, o que você vai observar? A gente vai escrever como uma proporção, né? A gente já vai fazer a razão do primeiro pelo segundo, então isso aqui vai ser x sobre 3, tá? Vai ter que ser igual a 8 sobre 12. Então, é isso que ele está falando. O que a gente sabe? Para a gente determinar uma proporção, o que a gente faz? A gente multiplica cruzado, beleza? Então, ó, daqui o que a gente tem? Os extremos, 12x, beleza? Tem que ser igual a quanto, pessoal? Tem que ser igual a 3 vezes 8, que a gente sabe que é 24. Bom, equação no primeiro grau, a gente sabe resolver, né? A gente faz o que? A gente isola o x. Então, o x vai ser igual a quanto, pessoal? Vai ser igual a 24 dividido por 12, né? Então, o x que a gente está querendo procurar, que satisfaz, tá, a proporcionalidade, é x igual a 2. Beleza, pessoal? Então, é isso que é a quarta proporcional, tá? Você vai ter uma variável aqui que você precisa determinar de maneira, tá, que esses dois números aqui sejam esses dois números não. De maneira que essas duas razões sejam proporcionais. Beleza, pessoal? Vamos ver algumas aplicações. No exemplo 1, ele fala assim, sabendo-se, tá, que 2 sobre x mais 5 é igual a 4, calcule o valor de 3 sobre x mais 2. Bom, aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer é resolver essa razão. Por quê? Resolvendo essa razão, a gente determina o valor de x que a gente vai substituir aqui, tá? Então, a razão é o quê, pessoal? É 2 sobre x mais 5 igual a 4. Se você quiser, você pode colocar um aqui embaixo, tá? Lembrando que um não altera o valor da nossa razão. O que você vai fazer? Ó, você vai multiplicar cruzado, beleza? Então, de que forma vai ficar isso aqui, pessoal? Vai ficar 4, no caso, 2 vezes 1 que vai dar 2, né? Tem que ser igual a 4 que multiplica x mais 5. Não pode esquecer que se você tiver uma soma, tá,
de números aqui, esse 4 que está aqui, ó, ele vai fazer o quê? Vai distribuir o valor dele, tá? Ele não vai multiplicar só o x ou 5, ele vai multiplicar os dois. Então, a gente vai ter o quê? Que 2 é igual a 4x, né? Mais 20, beleza? Aí, olha só, o que a gente pode fazer? Esse 20 que está aqui, ele vai passar para o outro lado, né? Aí vai ficar negativo, não é isso? Vai ficar 2 menos 20 menos 18. Aí tem esse 4 que está aqui que a gente vai passar dividindo. Então, vê se vocês concordam comigo. O x vai ser igual a menos 18, né? Sobre 4. Não é isso? E aí a gente pode dividir em cima e embaixo por 2, né? Então, o x vai ser igual a menos 9 sobre 2. Tudo bem até aí? Agora, olha só. A gente vai pegar esse valor que a gente achou de x e vai substituir aqui nessa equação aqui, tá? Então, como que vai ficar, pessoal? Vamos ver se vai dar espaço aqui. Bom, vai ficar 3 sobre... Sobre quanto? Sobre menos 9 sobre 2 mais 2, né? Tudo bem até aí, pessoal? E aí, o que a gente faz agora, pessoal? Aqui eu só fiz uma pequena alteração porque é o 6, tá? Não é 2. Bom, aí o que você vai observar? Esse 2 que está aqui, ó, ele está aqui, né? A gente tem que tirar o MMC. Só que aqui não tem nada. Então, a gente só precisa multiplicar esse 6 por 2, beleza? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 6 vezes 2 vai dar 12, beleza? 12 menos 9 vai dar 3, não é isso? Então, vai dar 3 meios. Então, a gente vai ter que isso aqui, ó, vai ser igual a 3 sobre 3 meios, não é isso? Só que olha só, fração sobre fração vai dar o quê? Vai dar 3, que multiplica o inverso da segunda, né? Que é 2 terços, não é isso? Então, ó, esse 3 vai embora com esse 3, o resultado que a gente achou foi 2, tá? Então, o valor aqui dessa expressão, quando esse resultado é igual a 4, é 2, beleza? Ó, próxima proporção, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar aqui para a gente não se perder, né? Vai ser igual a x menos 1,5. Para você não errar, você já coloca dentro do parênteses, ó, quando tiver assim, beleza? Sobre x mais 1,5, beleza? Dentro do parênteses novamente. Ó, a gente vai fazer agora o quê? Multiplicação cruzada, beleza? Então, isso aqui, pessoal, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5, que multiplica x menos 1,5. Ou seja, você vai falar, professor, mas por que você botou o resultado do meio aqui e não lá? Porque aqui o x vai ser maior, né? Para não ficar negativo e a gente não ter trabalho, beleza? Tem que ser igual a 1, que multiplica x mais 1,5. Ah, professor, por que você botou 1 aqui? Não vai fazer diferença. Só para você ver, tá? Então, aqui, ó, lembrando, você vai aplicar a distributiva novamente. Você vai aplicar a distributiva, beleza? 5 vezes x é 5x, beleza? 5 vezes menos 1,75, menos 1,5 é igual a menos 7,5, beleza? Isso aqui tem que ser igual a x, tá? E 1 vezes 1,5 mais 1,5. Agora a gente arruma a casa. Ó, aqui tem 5x, aqui tem x, ele vai passar subtraindo, né? Então aqui vai ser 4x igual a... Esse menos 7,5 está negativo, vai passar para cá positivo. Isso aqui vai ser igual a 9, beleza? Agora o que a gente faz? Isola o x. Então x vai ser igual a 9 sobre 4, que é igual a 2,25, tá? Então, o valor de x que a gente está procurando, o nosso exercício é igual a 2,25, beleza? Exemplo 4 diz assim, a altura da maquete de um edifício, tá, é 80 centímetros. Qual é a altura real do prédio, sabendo que a maquete foi construída, tá, né, a 1,40, né? Aquele valorzinho que a gente vê, a gente sabe que escala é o quê? É a altura da maquete sobre a altura real. Então, ele falou que a escala é de 1 por 40. Então, vai ficar 1 sobre 40, tá? Vai ter que ser igual a o valor, né, dos 80 centímetros da maquete sobre x. Por que eu sei que o x é embaixo e aqui é 80? Porque aqui o 1 está representando o menor valor, tá? Então, o maior valor sempre vai estar para o maior valor, beleza? Aqui a gente multiplica cruzado, né? Vai ficar x é igual a 40 vezes 80. 4 vezes 8, 32. Aqui a gente acrescenta 2 zeros, né? Então, isso aqui vai ser 3.200 centímetros. Só que eu quero saber o valor real, então eu tenho que converter centímetro para metro. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer 3.200, né, centímetros é igual a 3.200 dividido por 1.000, beleza? Que é igual, por 1.000 não, perdão, por 100, né?
igual a 32 metros. Beleza? Então a altura real do prédio é 32 metros. Bom, galerinha, aula de proporção é isso. Tchau.